Quem sou eu para julgar? Normalmente essa frase, quando a gente fala quem sou eu para julgar, é uma frase que a gente fala, uma expressão que a gente fala antes de um julgamento. A gente fala quem sou eu para julgar e normalmente, por mais contraditório que pareça, a gente julga. Mas eu vou tratar aqui de um sentido um pouco oculto dessa frase, que fica escondido justamente pela pressa ao julgar. Quando eu digo quem sou eu para julgar, na verdade eu estou admitindo a minha ser falível. Eu estou admitindo a minha humanidade. E é nesse sentido que eu quero pegar aqui. É nesse sentido que eu vou valorizar aqui. Trazendo justamente esse sentido de falibilidade para quem tem o ofício de julgar. Nós, os juízes, principalmente os juízes criminais. Quando eu falo em juízes, principalmente juízes criminais, porque decidir de quem é essa tela é muito fácil. Muito tranquilo. De quem é essa cadeira é fácil. Julgar se uma pessoa é culpada ou inocente é algo muito mais profundo, dramático e difícil. Quando a gente fala quem sou eu para julgar, esse exercício tem que ser diário, de verificar as nossas falhas e ver que o nosso compromisso não é com a vingança, mas com o processo civilizatório. Quando eu era pequeno, tinha aí uns 12 anos, eu sou de Brasília. Lá em Brasília tem, para quem conhece, as superquadras, são um conjunto de uns 12, 13 prédios. Em toda superquadra tem uma banca de jornal que aqui vocês chamam de cigarreira. E sempre que meu pai ia na banca de jornal, ele sempre me chamava. Vamos lá, talvez até para incentivar a leitura. E a pessoa da banca de jornal, o dono da banca de jornal, era extremamente mal educado, extremamente mal educado. Naquela época não tinha computadores, então ele ficava anotando sempre com números numa cadernetazinha, não levantava a cabeça. Meu pai falava, por favor, obrigado, boa tarde, bom dia, sem nunca haver uma resposta. Um dia, na minha sabedoria dos 12 anos, eu falei, pai, deixa de ser besta. Eu acho que eu não falei besta porque a gente tinha um pouco mais de respeito. Falei, pai, ele nunca te responde, porque você continua falando, obrigado, por favor. Ele falou uma coisa que eu levo para a vida. Ele falou, filho, eu não posso deixar que ele me diga como eu devo agir. O Estado, quando para combater a violência age de forma violenta, está deixando a violência dizer como ele deve agir. E o compromisso, eu já disse aqui, do judiciário, o judiciário não pode ser direcionado pelo crime, pelo delito. Ele tem que ser direcionado pelo compromisso com o processo civilizatório. Quando a gente fala em processo civilizatório, não tem como quando a gente fala a palavra processo, já está implícito nele o sentido de tempo. E a gente tem que questionar em que tempos nós estamos vivendo essa revolução tecnológica que parece vincular a felicidade à última versão de um hardware ou de um software. A gente está confundindo tempo com pressa. E aí, a cultura do descartável, a cultura da rapidez, da instantaneidade e da coisificação das pessoas. Outro dia eu estava até pensando, poxa, no meu tempo, quando eu saía com uma menina, era uma namorada, né? Namorada porque está no coração, namorada. Hoje a gente pega, sem nenhum falso pudor aqui, e a gente pega o objeto. Então, a gente tem que entender esse tempo para tentar resgatar algo diferente nele. Um tempo mais humanizado. Eu lembro que esse tempo acelerado tem trazido para quem é aqui do direito algo terrível para quem depois vai operar com direito. O fetiche ao texto legal, achar que a lei é tudo, ela responde a tudo, ela sabe, da vida e não sabe. É também a cultura dos especialistas, do despedaçamento do conhecimento. Essas duas coisas
simplificam algo que é complexo, que é a vida. Elas rejeitam a complexidade da vida, talvez pela pressa, pela preocupação de número e não da qualidade de julgar pessoas. Quando eu resgato o patos, quando eu sinto que o tempo pode ser reflexão e não só pressa, eu resgato algo que os gregos antigamente chamavam de patos, que é a emoção. A responsabilidade com o outro. Isso faz toda a diferença. O aspecto do fetiche ao texto legal é profundamente danoso se o julgador não se preocupar com isso. Eu lembro de um caso de um estudante paranaense, eu assumi como juiz federal no interior de Sergipe, em Itabaiana. Depois eu vim para cá, cheguei aqui em 2007. Sergipe não era rota de tráfico internacional de drogas. Aqui era. E o primeiro caso que eu fui julgar de tráfico internacional era de um estudante paranaense, lá do Paraná, 19 anos, pobre, que serviu de mula para trazer êxtase e maconha para cá. Veio da Holanda para cá. Ela foi presa e eu fui julgar. É gozado que às vezes a gente há um sentido comum de achar que o juiz julga porque estudou muito. Não, o juiz tem que ter a percepção da vida. A lei, naquele tempo, a lei de drogas dizia o seguinte: eu não posso substituir a pena alternativa para quem pratica tráfico de drogas. O regime tem que ser inicialmente fechado. Não há possibilidade de ser outro regime. Aquela moça me mostrou as circunstâncias do julgamento que a lei estava errada. Eu fiquei 15 dias sem dormir direito porque não havia ainda, naquela época, nada na doutrina dizendo que a lei era inconstitucional. O afastamento do fetiche à lei que me permitiu verificar como uma das funções de juiz, considerar aquela lei inconstitucional, aplicar assim a substituição de pena. Eu condenei aquela moça a 2 anos e 6 meses de prestação de serviço comunitário numa entidade de serviço público de recuperação de dependentes químicos. Obriguei também na sentença o retorno aos estudos, comprovando assiduidade e aproveitamento. E botei naquela época a pena de multa poderia ser parcelada pela média que ela tivesse nos 2 últimos semestres da faculdade. Eu lembro que houve uma repercussão na época, porque tráfico de drogas é algo que mexe muito com a sociedade. E me chamaram para um debate, acho que foi na UFRN. Lá eu achei que estava agradando no debate. Jovens gostam, né, de ouvir mudanças. E aí uma jornalista de uma televisão aqui, primeiro liga a câmera, que nem aqui, né, você já fica cego, você fica desse tamanho como eu estou me sentindo aqui. E aí fala assim: posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode, né, debate é para isso. E se ela estivesse levando a droga para suas filhas? Pô, eu falei: estou ferrado. As minhas filhas são as coisas que eu mais adoro no mundo. Dou a vida brincando. A única resposta que me veio foi: poxa, eu teria que mandar o processo para outro juiz, julgar se ele estivesse levando. Mas posso devolver a pergunta? Ela falou: pode. E se a traficante fosse sua filha? A senhora que gostaria que ela fosse julgada por um juiz com que visão de mundo? A possibilidade do patos, da emoção, do resgate à emoção, permite a verificação de algo muito maior do que o simples direito. O patos possibilita também um afastamento de alguns símbolos errados, do resgate da ética, e a ética moderna hoje nada mais é do que cuidar do outro. Se preferirem, solidariedade e movimento. Não me basta mais, para ser ético, me solidarizar com o seu problema. Eu tenho que agir para amenizar aquele problema, suavizar aquele problema. Eu lembro de um julgamento, também de 2007, era uma quadrilha tem que falar certo, senão a gente leva a paulada. Não é hackers, é crackers, eu sei. Crackers é o que a gente acha que é hacker, só que eles são especialistas em quebrarem
sistemas de segurança. Eles quebravam sistemas de senha da Caixa Econômica Federal e depois sacavam dinheiro da conta de correntistas. Eles foram presos, essa operação da Polícia Federal envolveu o Ceará, aqui em Natal e São Paulo. Eles foram presos, 12 pessoas foram trazidas para cá. Quase todos eram cartõezeiros, que só conseguiam um cartão para colocar a senha, e um era um menino de 18 para 19 anos, São Paulo, um gênio. Ele era o programador. Eu lembro até gozado, acontecem umas coincidências na vida. Eu fiz alguma besteira no dia da audiência, meu terminal, a tela ficou ao contrário. Ele, algemado, falou, se o senhor quiser, eu conserto. Eu falei, pô, solta o cara. Aí soltaram, ele realmente, não sei o que ele fez lá, deixou bonitinho. Nesse julgamento, a sala estava cheia, porque eram 12 réus. Mesmo número de advogados e pessoas que vão assistir às audiências, porque é público. No final da audiência, eu já sabia que ia soltá-los. Foi a primeira vez que eu coloquei como uma condição extra, pelo menos respondesse o processo de liberdade, a leitura de livros. Né? Para esses aí foram Vidas Secas e A Hora e a Vez de Augusto Matraca. Eles também, para judiar dos hackers ou dos crackers, tinham que fazer um resumo à mão, sabe, para judiar. No final desse julgamento, eu perguntei para ele, e eu não sou sádico, a pergunta eu já sabia que ia soltá-lo. E falei, por que eu tenho que te soltar para esse programador? Ele falou assim, eu não vou mais fazer não, minha mãe ficou muito triste com isso. Aí ele parou e começou a chorar profundamente na frente de todo mundo. Ele falou assim, meu pai, que eu não vejo há 10 anos, me mandou uma carta dizendo que está profundamente decepcionado comigo. Eu soltei, pedi o telefone do pai dele na audiência, ele me deu. Soltei, fui fazer minhas coisas, no final do dia, às 7h30, 8 horas, lá na Justiça Federal, eu resolvi ligar para o pai dele. Me apresentei como juiz que ia julgar o filho dele, mas falei que estava ligando como pai e não como juiz. E que o filho dele precisava da ajuda dele. Quando o tempo vira um processo, quando o tempo é vida, ele cria possibilidades. 10 minutos do meu tempo acabaram com 10 anos de silêncio. E o pai dele participou da recuperação desse menino. Ele formou no ano passado em processamento de dados, claro. Pessoal, não é na razão que estão os valores, é na emoção. Quando a gente recupera o pato, a gente tem a experiência essencial que o Leonardo Boff fala. A experiência essencial não é penso, logo existo. É sinto, logo existo. Essa foi a primeira experiência, que a gente nunca pode abrir mão. O equilíbrio entre as duas tem que ser encontrado. E quando a gente afasta, recupera a ética, a gente também afasta símbolos que não prestam. As colunas dos tribunais, a toga, símbolos que divinizam uma atividade que é meramente instrumental e transformadora, deve ser pelo menos. Eu vou até me permitir colocar. A falta de jeito é porque realmente eu nunca usei. Usei uma vez, depois vocês vão saber. Agora eu estou usando, né? Se for para ser tão... Traz um formalismo. Para vocês, esse símbolo aqui quer expressar superioridade ou igualdade? Perfeição ou imperfeição? Vocês gostariam de ser julgados por uma pessoa superior e perfeita ou por alguém imperfeito e igual? Isso tem a ver, gente, com tolerância filosófica com erro. Quando eu sou intolerante com erro, quando eu acho que eu sou superior, eu sou melhor do que alguém, a minha sentença aí, sem nenhum contexto religioso, é mera crucificação. Fez isso, pau, é aquilo ali. Quando eu tenho intolerância filosófica com erro, quando eu me percebo igual a quem eu estou julgando, a sentença tem tudo
tudo para ser uma ressurreição, para ser uma transformação. Esse símbolo não serve para julgamento entre humanos. Pô. Tirar até ele. Eu tenho aqui para falar, ainda mais para um juiz criminal, gente. Tem uma angústia de juiz criminal que é o seguinte. Chegam pessoas, eu julgo todo dia a miséria brasileira. E em alguns casos eu tenho a doída sensação de interferência tardia. O Estado chegou tarde, pô. Eu assumi como juiz federal há 13 anos, no interior de Sergipe, em Itabaiana. Eu escolhi um lugar de interior porque eu queria conhecer a realidade completa. Eu era vara comum, mexia com tudo. E um dia, primeiro dia como juiz, morrendo de medo, inseguro pra caramba, estou na minha sala sozinho, ligam da secretaria, bate o telefone, doutor Mário, em 10 minutos começa a audiência. No tribunal tinham me falado que eu tinha que usar a toga. A verde, porque é da Justiça Federal. Eu automaticamente peguei a toga, botei. E aí fui para o banheiro, porque lá tinha um espelho assim, só para ver se estava arrumadinho. Né? Aí eu olhei. Nossa, eu não gostei do que eu vi. Falar a verdade, eu me senti ridículo. Eu comecei a questionar assim, quem sou eu para julgar? Como pode uma pessoa que já errou tanto na vida, cheia de defeito, qual a legitimidade que eu tenho para julgar outras pessoas? E eu fiquei pensando, será que a legitimidade está porque foi aprovado no concurso público? Está na nomeação no Diário Oficial, juiz Mário Azevedo Jambo, agora juiz federal. A legitimidade está no pretenso conhecimento jurídico? Não, eu percebi naquele momento que a legitimidade estava justamente nos meus erros, das minhas falhas, na minha humanidade. A legitimidade para julgar está na natureza humana, na certeza que réu e juiz, na essência, são absolutamente iguais. Absolutamente iguais. E a partir daquele momento ali eu senti que jamais uma sentença pode querer ser maior do que uma pessoa. Jamais. E que a justificativa moral de um julgamento está no sentido mais profundo da palavra humildade. E terminando, pessoal, eu gosto muito de uma música da Ana Carolina e Tom Zé, Unimultiplicidade, eu não vou cantar, para não perder os amigos. Mas é assim, eu quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho a casa da humanidade. Sejamos, senhores, todos nós, cada um de nós, a casa da humanidade. Muito obrigado, senhores.